Boa noite a todos. Eu vou colocar uma música que o Jorge escolheu para a gente começar esse momento juntos. Então, vou colocar a música, um instantinho, por favor. Costas. Cinema investiu de novo, né? Sérgio, eu vi que você estava aí. Estou imaginando que você vai dar as boas-vindas e iniciar a nossa reunião. Você está com o microfone desligado, Sérgio. Ah, tá bom. Não sabia que eu ia fazer, mas eu faço com o maior prazer e alegria. De qualquer forma, boa noite, né? Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai fazer um trabalho, né, aqui, coordenado pela Rabina Rubi. E nesses 3 encontros, né, o Jorge Gabani vai nos conduzir num trabalho de preparação, né, para esse período de Elul.
que eu acho que é um período assim muito interessante, né? Essa ferramenta da gente, né? A ferramenta do Heshbon HaNefesh, eu sempre achei muito fascinante, né? Eu sempre levei muito a sério isso e acho muito bacana, né? Esse privilégio, essa oportunidade né, que os judeus têm de, assim, nessa época do ano, fazer esse balanço da alma, né? Acho que é um exercício muito bonito, muito sensível e costuma fazer bem na entrada das festas. Então, tenho muito o que falar, estou aqui na qualidade de querer fazer o exercício facilitado e compartilhando com todos que estão aqui nesse momento, tá bom? Muito obrigado aí pela disponibilidade, pelo voluntarismo e pela vontade de executar esse projeto. Muito obrigado em nome da Betel. Obrigada, Sérgio. Eu vi que o Jorge também já está aí, então estamos prontos. Eu só queria fazer essa conexão de que nós estamos no mesmo horário dos encontros que a gente teve no projeto. O projeto, em princípio, foi encerrado, mas a gente continua com essa ideia de encontros aos domingos, com algum tipo de contemplação, reflexão. Eu acho que neste momento, nesse intervalo que a gente está montando novos encontros depois das festas, o Jorge se prontificou numa conversa comigo e a gente resolveu oferecer esses momentos de reflexão que são tão propícios para este mês de Elul. Já faz uma semana que o mês de Elul começou, temos mais 3 pela frente, tempo suficiente para a gente poder fazer essa conversa que o Sérgio estava falando. Então, Jorge já esteve aqui quando a gente fez um encontro sobre Mussar, todo mundo viu o currículo dele, além do trabalho de Mussar. Eu conheço o Jorge já há vários anos, e fiz um trabalho uma vez em que ele estava fazendo essa preparação, e eu fui assistir, recebi os e-mails com as reflexões dele, adorei, foi uma preparação importante. Então, eu espero que vocês também possam curtir essas ideias, esses conhecimentos e essas práticas que o Jorge vai trazer. Jorge, obrigada por topar. O microfone é todo seu. Ok. Super obrigado, Elka querida, Rabina Rubi, Sérgio, amigo de longa data. É bom estar aqui com vocês na Betel, Casa de Deus, né? Um nome muito forte, inclusive. É uma honra e um privilégio. Então, já que a gente está falando em Elul, e realmente hoje completa uma semana exata, vocês podem ficar sentados, tá? Vamos começar tocando shofar. E quando eu falar, vocês vão entender. Então, de alma para almas. Shofar. יישר כוח. Escola. Oi. Guardem esses toques Oi, que vocês ouviram no coração, na alma de vocês. não. E daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho sobre o shofar, tá? Mas antes disso, vocês escutaram a música que a Elka colocou, porque minha parte tecnológica não funciona. E ela muito gentilmente gravou essa música do Carlebach, grande Carlebach, cantada pela filha dele, inclusive, pela Neshama, que fala para a gente retornar para a nossa alma, para a nossa essência.
E interessante que o calendário judaico ele proporciona essa possibilidade para nós. Teoricamente, toda vez que a gente vai dormir, a gente faz uma reflexão sobre como foi o dia. Mas, na prática, isso é um pouquinho complicado no nosso dia a dia, então tem um mês todinho para isso. Começou na segunda-feira passada e vai até a outra segunda-feira, primeira segunda-feira de setembro, que é dia 6, quando começa o Rosh Hashanah. E interessante no calendário, que se a gente pensar bem, só homens livres têm calendário. Porque quando você é escravo, você não tem que contar o tempo. Todo o seu dia é a mesma coisa. Não existe passagem de tempo para escravos. Tanto é que o primeiro mês do calendário judaico não é Rosh Hashanah, é Nissan, o mês da libertação, da saída do Egito. E a partir daí se faz o calendário. Então, muita gente fala que Elul é o último mês do ano. Só que Elul é o 6º mês, porque Tishrei, que é o mês das festas, aliás, é impressionante, os rabinos e eu ficamos muito cansados nessa hora, porque são 52 dias que passa desde Elul até Shemini Atzeret e Simchat Torah, que são os dias finais de Sukkot. Então, tanto faz se é o 6º mês, se é o 12º mês, o que importa é que é um mês de introspecção, quando a gente faz uma revisão dos nossos relacionamentos, dos nossos contatos, e mais importante é o relacionamento conosco mesmo, que normalmente a gente não dá muita atenção para isso. A gente vê, será que eu estou indo para a sinagoga? Será que eu estou conversando com Deus? Será que eu estou dando atenção para os meus familiares, para meus amigos, para meus queridos, para a minha empresa? Mas o mais difícil para a gente é conseguir dar atenção para nós mesmos. E só uma lembrancinha. Rosh Hashanah não é o dia que se iniciou a criação do mundo. O mundo começou a ser criado em 25 de Elul. O dia 1º de Tishrei é o dia da criação do ser humano, de Adão e Eva, que é o 6º dia da criação. E o que Deus fez depois é um mistério muito grande, que um dia a gente pode contar uma historinha sobre isso também. Eu espero que todos tenham um pouquinho de papel e lápis, mas eu queria mostrar esse caderno aqui. Se alguém lê em hebraico, vai estar escrito Sefer HaHaim Sheli. É o livro da minha vida. Se a gente tivesse sendo presencial essas aulas, esse curso, esses encontros, cada um receberia esse caderno. Porque a ideia é que a gente use para fazer nossas anotações, fazer os exercícios diários e ver como é que nós estamos nesse momento. Então, vamos começar falando sobre Elul. É um mês que tem muitos costumes e muitas metáforas. É um mês de introspecção, um tempo de aproximação, de relacionamento, de preparação para o período que os nossos rabinos fizeram ser um período de julgamento, no mês de Tishrei. Só para lembrar o que acontece em Tishrei, tem Rosh Hashanah, depois tem os 10 dias, a Aseret Yemei Teshuvah, aí tem Yom Kippur, e vai até Rosh Hashanah, que é o último dia de Sukkot, depois tem Shemini Atzeret, que é uma outra festa, que na diáspora é separado de Simchat Torah, em Israel é no mesmo dia. E eu adoro, eu acho que é muito pouco conhecido o Rosh Hashanah. Todo mundo sabe de Neilá, certo? Neilá, quando os céus estão se fechando, corre, tua chance está acabando, os portões dos céus vão se fechar. É bárbaro esse conceito, que sempre tem mais uma chance, mais uma oportunidade, que é Rosh Hashanah, onde os céus se abrem novamente. É assim que dizem. Tanto que é mais um dia que os ortodoxos, ou as pessoas que querem estudar mais profundamente, passam a noite acordada também, porque é mais uma chance de ser escrito no livro da vida. E em 1º de Elul, a gente começa a fazer esse trabalho, que é dividido em 3 partes. Uma,
que todos conhecem, que é nós e o outro. Eu e o meu parceiro, eu, minha parceira, meu companheiro, eu e tudo. O outro. Outra que é bem conhecida também, eu e Deus. Lembrando que Deus só vai perdoar o que acontece entre nós e Ele. Entre nós e o próximo, o outro, o ser humano, a gente tem que acertar a relação com Ele. Seja pedindo perdão, seja se desculpando e seja aceitando o perdão que Ele vem pedir para a gente também. Às vezes é o inverso. Muita gente começa essa introspecção um pouco antes. Alguns começam em Tisha B'Av, que é o pior dia do calendário judaico, o dia mais triste, mas que foram distribuídos os templos. E tem gente que começa antes ainda, e eu gosto muito desse começo anterior, que é em 17 de Tammuz. Tammuz é o mês anterior ao mês de Av, que é o mês anterior a Elul, que é o mês anterior a Tishrei, só para a gente entrar no calendário novamente. Em 17 de Tammuz é quando os romanos conseguiram quebrar as muralhas do templo. Quando realmente começou a conquista de Jerusalém e a destruição completa do templo. E nessa época é muito importante quebrar as muralhas. Mas as nossas muralhas internas, as nossas defesas, os nossos escudos que não nos permitem ir mais a fundo em quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui nessa vida. Quando a gente consegue quebrar nossa barreira interna, nossas defesas, a gente reúne disposição, coragem para olhar as profundezas de nossa alma e checarmos. Agora, é muito importante, não só o que a gente fez de não bom em 5.781, mas também o que fizemos de bom nesse ano. É uma checagem como se fosse duas balanças. Normalmente as pessoas precisam me arrepender, precisam fazer tchuvá. Calma, é importante, mas antes, olha o que você fez de bom também. Todos nós sempre temos pontos positivos e não tão positivos. Vamos pensar, vamos planejar, continuar com os pontos positivos, pontos bons, e tentar melhorar o que não foi tão bom assim. E lembrar de começar com coisas não muito grandes, coisas pequenas. Algum exemplo? Dizer um bom dia, dizer uma boa tarde, responder a um cumprimento, dar um sorriso, dizer um muito obrigado, dizer um com licença, pequenas coisinhas que melhoram o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver. E é interessante que a gente lembra o que a gente fez agora em 5.781, que é o ano que está acabando. Mas também a gente pode lembrar coisas que aconteceram conosco, que a gente vem carregando. Aconteceram há 10, 20, 30 anos atrás, ou quem sabe em vidas pregressas, que nos incomodam até hoje. Mas a gente tem que lembrar que o passado serve como espelho só. É bom revisitar o que aconteceu, tanto faz se faz um dia, um mês, um ano, mas deixa o passado lá. Tira as lições que tem que tirar, vive o presente e com isso você vai conseguir olhar para o futuro com mais vontade, com mais desejos e com mais otimismo. E já dizia o grande Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, se não for para ser melhor amanhã, para que eu preciso de um amanhã? Então, todo esse período aqui é para que a gente chegue o mais perto possível de sermos o nosso melhor Jorge, Elka, Sérgio, André, Anete, Beth, Feg, todo mundo. Não vou ler todos os 31 nomes que estão aqui, tá? E tudo isso tem um nome. Em hebraico é Heshbon Hanefesh. Traduzido simplesmente é contabilidade da alma. Assim como as empresas no final do ano, no fim do ano fiscal, fazem o seu balanço, a gente tem a oportunidade, dentro do calendário judaico, de a gente fazer o nosso balanço também, nosso acerto de contas. E vamos lembrar, eu falei de dois momentos, com os outros e com Deus. Mas, para mim, sempre foi o mais difícil e o mais importante a gente fazer esse balanço conosco mesmo. Como é que nós estamos? De onde a gente veio? Como é que eu estou hoje? E se eu não mudar nada, como é que eu vou estar daqui a X tempo?
X tempo pode ser um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, que sabe por muito tempo todos sejamos aqui presentes. Eu acho que esses encontros, quando a gente conversa conosco mesmo, depois a gente anota no nosso livro da vida, eles nos levam mais perto da verdade da nossa própria vida, de quem nós somos. E precisamos lembrar que em cada decisão, em cada escolha que nós fazemos, sempre tem uma morte e um nascimento. Se eu deixei uma escolha, eu perdi alguma coisa. Ao mesmo tempo, eu ganhei algo com essa escolha, que seria a morte e o nascimento. E nós estamos sempre, já que estamos lendo o último livro agora, Devarim, o Deuteronômio, lá tem uma passagem que fala que tem uma montanha de bênção e de maldição. E nós estamos sempre entre essas montanhas, e a escolha é nossa. E como já disse Moisés no começo desse livro, a escolha está diante de vocês, escolham a vida. Vocês escolham bem, escolham fazer o bem, inclusive. Depende só de nós fazermos a escolha correta. E tem uma coisa muito importante no judaísmo. Todo mundo fala em pecado. Palavra pesada em português, ou sin. Mas em hebraico ela é muito interessante. Pecado em hebraico é het. E het também serve para determinar alvo. Het é alvo. Se alguém vai fazer um arco e flecha, ou acertei o het, acertei no alvo. Então, o pecado no judaísmo é quando você se desvia das suas metas, quando você se desvia do seu caminho. Eu tenho uma imagem muito interessante na cabeça. O que Deus faz depois que acabou, depois que ele descansou no Shabat, né? Primeiro, dizem muitos que ele faz casamentos. Ele encontra as duas almas gêmeas para colocar um do lado do outro. Agora, eu também acho que quando essas almas gêmeas estão fazendo amor, Deus pega assim, você está aqui, dona alma. Então, ele joga essa alma bem no momento exato para essas X almas ser criada nessa família que esse par enamorado está construindo. E essa alma já vem com um propósito, uma função, um destino para trabalhar na Terra. Só para deixar claro, pessoal, eu uso muito o nome de Deus, de força, vocês vão perceber, mas lembrem que isso tudo é metáfora. Quando eu falo Deus, eu sempre quero lembrar que é o Deus interno nosso. É o Deus, a centelha divina que está dentro da gente. Isso é para honrar não só a Elka, mas com muita gente aqui que tem talvez algum problema com a palavra. Então, eu estou usando, para mim faz sentido, para outras podem não fazer, mas lembre-se, coloca as palavras, a palavra Deus ou qualquer coisa que eu falar similar a isso, como se fosse você mesmo. Porque é essa a ideia. Quando a gente reza para Deus, quando a gente ora, a gente está orando para nós mesmos. Ok? Mas esse é um próximo capítulo. E techuvá não é arrependimento. Vamos imaginar, vocês já viram alguém no circo andando em corda bamba? Aquelas cordas lá em cima? Que no circo tem rede. Agora imagina alguém andando entre duas montanhas e não tem rede embaixo. Aí tem uma história que fala que tinha um certo rabino preso na Sibéria, e ele estava conversando com um andador sobre essas cordas. Não sei bem como se fala isso daí em português. E ele perguntou, escuta, qual é o momento mais difícil para você? Quando você começa, quando você acaba? Qual que é o momento? Você está no meio? O momento mais difícil é quando eu faço a volta, porque aí eu perco meu foco de vista. Ou seja, tchuvá é o retorno ao seu foco, à sua missão, à sua essência, à sua razão de ser, de estar aqui nessa vida. Então, tchuvá e het, eles se complementam. Porque het é o nosso destino, nosso alvo, nosso objetivo de vida. E tchuvá é o exercício que nós fazemos conosco mesmos para retornar à essência que nós somos, à essência da nossa vida. Ok, mais uma coisinha para a gente fazer um pequeno exercício. Tem outra que eu acho que foi o Rebbe Shner Zalman de Liad, que foi o primeiro rabino da seita Lubavitch, que fez essa imagem, essa metáfora.
Hamelech Bassadeh, o rei está no campo. E rei, no caso, Makom é outro nome de Deus, que é o lugar. Por mais que Deus está sempre próximo de nós, e eu acredito muito nisso, eu gosto dessa metáfora. Eu gosto de pensar que eu posso ir no Parque do Ibirapuera, por exemplo, sentar num banco e iniciar uma conversa com a fonte da vida, tendo a certeza que ele ou ela vai estar sentado ao meu lado. E atento, uma coisa importante, vai estar atento a toda e qualquer palavra que eu vier a falar. Então, que tal que a gente consiga reservar, faltam ainda 3 semanas, que a gente reserve 5 a 10 minutos no nosso dia para sentar nesse banco, seja lá onde for. Pode ser no parque, pode ser na nossa casa, pode ser no trabalho, pode ser no ônibus, no metrô. No caso, espero que ninguém esteja pegando ônibus no metrô, por favor, tá? Tanto faz aonde. Mas não custa. 5, 10 minutos. Pega um caderno, uma caneta, um lápis e pensa. Deixa fluir. Não fica nervoso se não vier nada. É bom. Limpa a mente. No dia seguinte você vai conseguir escrever alguma coisa. Vamos começar uma conversa séria com o nosso Deus interior, com aquela centelha divina que todos e cada um dos mais de 7 bilhões de habitantes do planeta possuem. Tudo que eu falo aqui em termos judaicos, eu transporto para todos os habitantes da Terra. Eu não acho que tem melhores ou piores. Todos são seres humanos, criados à imagem e semelhança do divino. Temos a mesma fonte e os mesmos ancestrais. Por isso que eu acho maravilhoso o Rosh Hashanah ser exatamente no dia da criação do ser humano. Só teve um e uma. Não tem ninguém que vai dizer que o teu pai é melhor que o meu pai, ou tua mãe é melhor que a minha mãe, ou que o teu pedigree é melhor que o meu. Seja qual for a cor, qual for a raça, qual for a religião. Ok. Eu tenho uma imagem que eu gosto muito. Todos nós estamos dentro do trem de 5.781. Começamos o ano passado e faltam 3 semanas, mas a gente já está avistando a estação final. Muitas pessoas, infelizmente, no Brasil, quase 600 mil pessoas, desceram do trem antes de chegar na estação de mudança. Nós estamos chegando nessa estação. Espero que todos nós desembarquemos dela, porque final é aquela outra opção que ninguém gosta, se a gente ficar no trem. E é uma passagem muito rápida. A gente sai do trem de 5.781 e entra no trem de 5.782. Agora, importante, a gente precisa deixar um pouco da bagagem que a gente vem carregando na estação. A gente não pode entrar no trem de 5782 com a mesma bagagem que a gente vem carregando. E bagagem, é claro que todos entendem, é o que nós temos que consertar, nós temos que melhorar, que a gente tem que deixar para trás. Medos, raivas, desamores, frustrações. Deixa lá. Entra no trem de 5782, que você tem que ter espaço na sua bagagem para adquirir coisas novas. Agora, cuidado. Para quem já andou de metrô e trem em São Paulo, por exemplo, tem sempre aquele pessoal que vai vender alguma coisa, ou vai cantar alguma música para pedir um dinheiro. Está sempre cheio de gente para isso. Então, nós vamos estar predispostos a comprar outra vez a mesma coisa que a gente deixou na estação. Olho nisso daí. Você é capaz, você consegue não entrar nos mesmos problemas que você estava antes. Só que hábito é hábito, e não é fácil se desfazer deles. Alguma pergunta até aqui? Eu não estou vendo todo mundo, tá? Então, se alguém quiser, alguém puder ajudar, tanto o Sérgio como a Elka, para ver se tem alguém querendo falar alguma coisa. Senão, eu sigo sem problema nenhum. E depois que eu falar da próxima, a gente faz uma contemplação. Ok. Selihot. Selihot são rezas de arrependimento, rezas pedindo perdão, digamos. E quando eu falo perdão, é sempre no sentido de voltar, de retorno. Os sefaradim começam a recitá-la no dia 1º de Elul, após a reza de Shacharit, a reza da manhã. Os ashkenazim só começam no sábado anterior a Rosh Hashanah, desde
que tenha 4 dias de intervalo entre o sábado à meia-noite e primeira noite de Rosh Hashanah. De onde que vem? Por que 4 dias? Vamos lembrar um pouquinho de história. Os judeus saíram do Egito na noite de 14 de Nissan, que é quando a gente tem o nosso Seder de Pesach. Só que em 10 de Nissan, 4 dias antes, eles pegaram dos egípcios um animal sagrado. Muitos interpretam isso como o início da Revolução. Ah, vocês adoram esse bicho aqui? Um carneiro ou um bezerro? Vocês adoram esse bicho? Tá bom, esse animal. Pega, a gente vai levar de sacrifício para o Deus único. Foi aquela briga, né? O Deus único com o Deus faraó. E também, na época do templo, os animais que eram para ser sacrificados ao divino em Jerusalém, eles eram examinados por 4 dias, para que as pessoas que examinavam, fugiu o nome agora, Shohatim, Shohet, examinassem se não tinha nenhum vestígio de algo que pudesse fazer com que o animal não fosse puro o suficiente para ser sacrificado. E nessa época tem um Midrash que fala que os seres humanos são o próprio sacrifício. Então a gente tem que, pelo menos por 4 dias, se autoexaminar para poder entrar puro para a nossa conversa com o divino, com a fonte da vida, nesse período intenso que vai começar em Rosh Hashanah oficialmente, mas que a gente já começou uma semana atrás. Esse ano, as Selihot vão começar a ser faladas pela turma Ashkenazi no dia 28 de agosto, sábado, à meia-noite. E por que meia-noite? Realmente, acredite se quiser, é porque todo mundo, antigamente, né, nas nossas vidas passadas, todo mundo saía e tinha tempo de chegar na sinagoga à meia-noite. Ou depois de um barzinho, depois de um cinema, depois de um jantar. E realmente é por isso, tá? Não é brincadeira, não. Nos dias seguintes, é feito sempre depois da reza da manhã. Ok. Vamos tentar fazer uma contemplação agora, já que isso aqui é a sequência do período de contemplação e meditação. Quem quiser, senta confortável, fecha os olhos. Vou imaginar algumas coisas que eu vou falando para vocês, tá? Que é a história de onde veio e a base de onde se tira o porquê de falar Selihot. Fechem os olhos, imaginem o rei Davi tendo a visão do futuro, no qual o templo seria destruído e não haveria mais sacrifícios de animais, vírgula, ainda bem, vírgula, para conseguir o perdão divino. Então ele pergunta a Deus, como o povo poderá ser perdoado? E Deus responde, que venham todos e fiquem defronte de mim como um único ser. E aí? Confessem em uníssono perante a mim. E aí? Digam as preces de perdão, a Selihot, que ensinei a Moisés, e eu responderei. Rahum Verahum, e daí segue, são os 3 atributos. Agora imaginemos, vê se vocês conseguem fazer essa imagem. Deus, o próprio Deus, envolto em seu talit, rezando a Selihot. Ou melhor ainda, cantando Kol Nidrei. Melhor ainda, cantando Avinu Malkeinu. Será que conseguimos imaginar todo o povo de Israel, ou ainda mais, toda a humanidade, escutando Deus em um mesmo instante, com as lágrimas formando um lago, um mar de memórias, de lembranças, de amor? Devagarinho, fiquem com a imagem que vocês próprios estão criando e, no seu tempo, quando vocês se sentirem confortáveis, abram os olhos e voltem aqui com a gente. Quando eu li essa contemplação aqui, eu falei, eu realmente fechei os olhos. Eu tenho um talit que eu uso nas grandes festas, que é maior,
consegui imaginar tanto Deus como eu envolto no talit, e essas duas rezas para mim são muito fortes, o Kol Nidrei e o Avinu Malkeinu, muito fortes, muito fundamentais. O outro ponto que eu queria tocar, acho que eu tenho ainda uns 5, 10 minutos, é sobre livro da vida. Já desde o primeiro de Elul, na época que você escrevia cartas, a gente podia fazer isso nos e-mails, que a gente não para de escrever, quanto mais em WhatsApp, que não vai dar espaço. Ketivá vehatimá tová. Que sejamos inscritos e confirmados. Eu acho genial a história que hatimá vem do verbo hebraico lehatem, que é assinar. Então, eu desejo que a gente seja inscrito em Rosh Hashanah e que Deus apoie a sua assinatura embaixo do nosso nome no livro da vida. Eu estou trazendo uma série de imagens para a gente, porque se a gente pensar só no racional, eu, pelo menos, não consigo ir mais a fundo nessa história. Tá? Tem um livro do rabino Alan Lu, que antes de ser rabino, ele frequentou 10 anos o Centro Budista de Meditação, de abençoada memória. Ele conta o seguinte: a gente acaba indo para a sinagoga muitas vezes, em Rosh Hashanah, meio sem saber por quê. Talvez por tradição, por imposição familiar, imposição social. Quando a gente chega lá, o que eu estou fazendo aqui? Esse burburinho, essa agitação. A gente fica pensando naquele famoso jantar que a gente vai ter de Ano Novo, que é sempre regado a tudo de bom e do melhor. Aí, nesse dia específico, quando lá chegamos, nos deparamos com uma névoa que cobre todo o recinto. Não vemos ninguém e, ao mesmo tempo, sentimos a presença de todos. E lá ao longe, percebemos 3 enormes livros abertos em cima da bimá. Bimá é aquela mesa onde se lê a Torá nas sinagogas. E percebemos um silêncio quase absoluto. E, de repente, ouvimos um nome ser chamado em voz alta. E escutamos da pessoa cujo nome foi chamado. Um instante mais, e ouvimos como se fosse uma pena, aquelas canetas antigas que eram com pena, com uma ponta, escrevendo esse nome em um dos 3 livros. E assim vai, um nome, mais um nome, mais um nome, até que, de repente, escutamos o nosso nome ser pronunciado. E percebemos um arrepio, um tremor intenso em nossa alma. Começamos a ouvir a pena escrever nosso nome em um dos livros. E pensamos que queremos muito, muito, mais um ano de vida, ser inscritos no livro da vida. Temos tantas coisas para terminar, tantos assuntos para resolver, tantas pessoas às quais não demos atenção este ano e que gostaríamos de ter dado. O ruído da escrita cessa e não sabemos em qual livro nosso nome foi escrito. E agora, o que fazer? Que imagem maravilhosa dos 3 livros abertos sobre a bimá, no centro da casa de oração do Betel. E, um a um, os nomes sendo chamados e inscritos em um dos 3 livros. Tem um Midrash que fala que só os mais pios, os santos, são inscritos diretamente no livro da vida. E só os terríveis, os muito ruins, que não tem nem um pinguinho de bondade, são escritos no livro da morte. Todos os outros 100% são escritos no livro intermediário, que somos todos nós. Todos temos a oportunidade de usar Elul e depois usar esses 10 dias que começam no dia 1º de Rosh Hashanah e terminam em Yom Kippur, para a gente rever, revisitar e tomarmos o compromisso conosco mesmos de sermos seres humanos melhor em 5.782. Fico me imaginando nessa sinagoga, em frente aos 3 livros, e posso sentir meu coração, mais ainda, a minha alma,
tremendo. Talvez medo, talvez apreensão, com certeza esperança. Infelizmente, não é sempre assim que acontece com todo mundo, né? Tem muita gente que não devia ter ido e foi, muita gente que podia ter ido e está aqui ainda. Mas a gente não sabe os desígnios nem os porquês. Vamos fazer um exercício agora, pessoal, por gentileza. Se vocês tiverem com papel e caneta aí, puderem escrever o que vocês sentiram, o que vocês sentem, que lembrança vocês têm do toque do chofar, que eu fiz no comecinho da nossa sessão. Você controla o tempo aí, né, Ilka, por gentileza? Uns 2, 3, 4, X minutinhos aí, tá? É para escrever quantas laudas. Ok, chega, obrigado. Ainda bem que eu tenho a Ilka do meu lado. Ok. Quem escreveu maravilhoso. Se alguém quiser compartilhar, temos 2 minutinhos para isso. Mas o mais importante é que vocês, se não escreveram agora, que escrevam depois, que vocês guardem isso daí, porque a ideia, essa introspecção é de cada um de nós. Quem se sentir à vontade para compartilhar, fica totalmente à vontade, tá? Então eu vou compartilhar. Ok? Então eu vou compartilhar. Por favor. Hoje, particularmente, quando você tocou, eu disse, acorda, meu. Começou, né? Chegou a hora. Então, é um som que não tem jeito. Quando você escuta, ele balança. Então, obrigada, Jorge, de trazer hoje o chofar. Você está mudo, querido. Você está mudo. Não, estou não. Está me ouvindo? Agora sim. Tá, acho que eu estava meio longe. Alguém mais quer falar? Por favor, só abrir o microfone e falar. Que eu não estou vendo. Posso falar? Fala, Mauro. Uma vez eu escutei uma história, eu não sei de onde que é, mas que é durante uma reza de Rosh Hashanah ou Yom Kippur, um menino estava no meio da reza, de repente o menino dá um maior grito, né? Daí na hora que o pai vai dar bronca, vai mandar ele calar a boca, o rabino chega e fala, não, deixa, ele está se expressando. É a maneira dele de rezar. E quando você toca o chofar, você inspira, tá? Tudo isso aí me ocorreu agora, fazendo uma associação. Você inspira e você solta um som, como se fosse um grito, um som que vai longe. Ouviu o chofar tocar, é uma coisa que sempre emociona. A Tânia, minha esposa, ela é convertida. Ela começou a ir comigo na sinagoga antes de se converter ainda. Ela disse que a primeira vez que ela ouviu tocar um shofar, ela ficou paralisada assim, alguns minutos até se refazer daquela emoção.
Então, realmente, cada vez que a gente ouve tocar o shofar, tem a inspiração, que é tipo o sopro que você está recebendo, e depois você solta um grito, solta uma mensagem. Então, é mais ou menos... foi isso, eu lembrei aquela história do menino, pensei no sopro, na inspiração e na força do sopro do toque do shofar. Obrigado, Mauro. Antes, eu vi que algumas pessoas escreveram alguma coisa aqui. Dá para vocês lerem, por favor? Que eu vi, mas eu não deu para ler, que o Mauro estava falando ainda. Eu queria que vocês lessem, que escreveram, que é muito bonito, por favor. Ok, isso aqui eu consigo. Conexão do meu coração com Deus maravilhoso. O toque do shofar me remete a 3 coisas: início de novo período, reflexão e perdão. E outras coisas antes disso, Jorge, ainda. Você... Mas eu só li o que fui ver agora. Você consegue ler, Elka, por gentileza? Consigo. O som do shofar é um... A Miriam escreveu: o som do shofar é um som que nos faz despertar, nos tira do marasmo, da hipnose e da vida que levamos. A Natália escreveu: o shofar é vida. E a Marisa escreveu: conexão do meu coração com Deus, maravilhoso. E aí você já falou, leu do Ricardo. Então, o shofar é tocado todos os dias do mês de Elul, com exceção do Shabat e do último dia, véspera de Rosh Hashanah. Por que não é tocado no último dia? Tem 2 razões. Tá? Uma, porque o toque traz silêncio, calma e acolhedora à alma. Sensação de paz da net. Obrigado. E uma razão é para separar o toque, que é a única mitzvah de Rosh Hashanah, é escutar o som do shofar. Não precisa fazer mais nada em Rosh Hashanah. Só escutar o som do shofar, cumpriu a mitzvah de Rosh Hashanah. Do toque, que é um costume de Elul. Separar o toque mandatório do toque que é só costume. Agora, a razão que realmente eu acho que é a verdadeira é para enganar Satã. Para ele não saber quando é que está no dia do julgamento mesmo. Isso é sério, pessoal, está escrito nos livros, tá? Não é invenção minha, não. A principal reza judaica começa com Shema. Escute o shofar, diz, escute. Esse papo que eu falei é bem sério, tá? Porque, como eu falei, a gente está no julgamento, no dia do julgamento, no período de julgamento. Antigamente se falava que Satã era o promotor, que vai trazer as acusações contra você. Só que você não tem advogado de defesa, você vai ser seu próprio advogado de defesa. Por isso que é importante você escrever as coisas boas que você fez também. Um chamado para a vida. Eu vou lendo aqui o que eu consigo ler, tá? A brahá que a gente faz, que eu fiz antes de tocar o shofar, é lishmo akor shofar. Ouvir o som do shofar. A brahá não é para tocar o shofar, é para ouvir o som do shofar. Ou seja, quem fez a mitzvah do shofar foram todos vocês e eu também, porque eu escuto quando eu toco. E eu tenho uma imagem para mim que é muito... A principal... Essa aqui já foi. Eu toco da alma, que passa pelos meus lábios, penetra nos ouvidos de vocês para atingir a alma de todo mundo. Então, nós estamos fazendo uma conexão de almas através do toque de shofar. Eu acho maravilhoso, não importa se a pessoa toca bem ou toca mal. O que importa é o som que você escuta. Tanto que eu não conheço nenhum som igual do shofar. Como é feito de um chifre de animal, não é industrial, não é feito em série, não tem 2 sons iguais. Às vezes a pessoa, você tocou bem, você tocou mal, tanto faz. Eu já ouvi sons muito mal tocados no shofar e que me emocionaram muito mais do que um som belíssimo. Por quê? Talvez no momento que eu estava, talvez penetrou mais fundo. O Maimônides diz que o som do shofar serve como um despertador de alma para que acordemos de nossa letargia. Muitas pessoas aqui escreveram algo similar a isso, muito interessante. Vocês podiam dar aulas por Rambam, para o Maimônides. O shofar era tocado para convocar o povo em eventos solenes ou para a guerra. Interessante que, de onde vem esse costume de tocar o shofar? Todos nós vamos lembrar do episódio
que depois de 39 dias que Moshe subiu para receber as tábuas, que o povo tinha ouvido, pelo menos o primeiro mandamento, ou a primeira palavra do primeiro mandamento, ou todos os mandamentos, Moisés volta com a tábua da lei. O que ele encontra? Uma orgia do povo em cima do bezerro de ouro. Sim, é só quem faz a bênção, é só quem toca o shofar. Mas é uma bênção para a comunidade toda. Interessante falando e lendo ao mesmo tempo, tudo bem. Espero que esteja dando para acompanhar o raciocínio, tá? Aí Moisés volta, enxerga aquela confusão toda lá embaixo, ele calmamente, a pessoa calma, de bom senso, pega e atira as tábuas em cima do bezerro, mata 3.000 pessoas que não estavam do lado dele, que queriam continuar com a bagunça, reduz a pó o bezerro. E aí, o que eu faço agora? Deus queria acabar com o povo. Aí Moshe, ele faz as tábuas, só as tábuas, não escreve nada, põe a tábua debaixo do braço, em primeiro de lula, ele sobe para ter a conversa com Deus. Nesse momento, conta a lenda, que o shofar foi tocado e acompanhou Moshe, sempre tocando, acho que para evitar que o pessoal dispersasse e criasse um outro bezerro, e só parou de tocar quando ele voltou na Neilá de Yom Kippur, com o perdão de Deus. Mas eu trouxe essa razão, digamos assim, essa lenda, porque isso não está escrito em lugar nenhum, por um motivo muito bacana. As primeiras tábuas foram escritas por Deus e dadas a Moisés. Só que as segundas tábuas foram escritas por Moshe, talvez ditadas por Deus. E eu acho que essas segundas tábuas ficaram inteiras porque houve a conexão do divino com o humano. Só o humano não serviria e só o divino não serviu também para o povo. Ok? Ok? Mais um tempinho, uns 3 minutinhos. O que estão escritas nas tuas tábuas da lei? Pega aquele caderninho, o livro da minha vida. O que eu escrevo? O que eu tenho como princípios? Quais são meus 10 princípios? Podem ser maiores, menores, tanto faz, pessoal. Se tiver 20, 30, 40, não tem problema nenhum, tá? Cada um tem suas tábuas. Moshe e Deus fizeram um arreglo lá, um arranjo, que foram 10. Pode ser 5, pode ser 30, tanto faz. Ok. Eu acho que pelo horário que me deram aqui, acho que estamos na hora de abrir para perguntas e comentários, né, Elka? Ok. Só para deixar claro, na semana que vem, a gente vai continuar com esses vários pontos. E se tudo correr bem nas ordens e no tempo, no último a gente vai falar muito mais de Rosh Hashanah e Yom Kippur especificamente, tá? Como trabalho para a próxima semana? Claro que continuar a escrita do que o som do shofar me remete, me traz. Integridade e respeito comigo e com o próximo. Boa, Ricardo. A outra lição não, palavra errada, né? Outro desafio para nós mesmos é o que a gente vai escrever nas nossas tábuas da lei. E, para mim, a mais importante no momento é fazer um quadro
pode ser em Excel, como vocês quiserem, um quadro, onde a gente vai escrever o nome dos nossos amigos, família, quem a gente quiser. E do outro lado, como que está a nossa relação com essas pessoas? Temos falado, temos de raiva, de amor, de companheirismo, como vocês quiserem. Isso ajuda muito, esse quadro, a gente se encontrar conosco mesmo. Porque tudo que a gente está ou não está fazendo para o outro tem algo a ver conosco mesmo. Por que eu não liguei para aquela minha velha tia? Estava muito ocupado? Ela me fez algo? O que eu tenho de problemas? Ah, legal que eu liguei para ela. Bota um tiquinho de positivo. Essas relações, elas têm os dois lados, não esqueçam isso, tá? E também anotem pontos bons que vocês fizeram esse ano, ou que vocês são como pessoas mesmo, e pontos que vocês querem melhorar por algum motivo. Tanto faz o que seja. Em que nível for de vida. Ok? Pronto. Sou todo ouvidos. Elka, você comanda, por favor. Acho que a ideia agora seria vocês que têm perguntas ou que têm comentários, esse é um momento de colocá-las para o Sérgio comentar. Para o Sérgio, não, para o Jorge comentar, perdão, Sérgio. Sérgio abriu um zoião aí, que brincadeira, hein, Sérgio? Olha lá, a responsa. Eu falei, já não estava preparado na primeira, agora então vou ficar mais ainda atento. Você ia conseguir, cara. Fala, Mauro. Abrahá Lishmo Akol Shofar. Isso. Você traduziu por ouvir o som do shofar. Qual é de som, qual é de voz. Não é de todo. É o mesmo, a mesma... Você fala do mesmo jeito em hebraico, kol e kol. Não é de todo. É escutar o som, a voz do shofar. Não teria uma diferença entre som e voz? Eu prefiro não entrar nesse vernáculo assim, tá? Mas você pode entender que eu soltei minha voz através do meu sopro. Você pode entender que o shofar está me dizendo alguma coisa. Então, estou escutando a voz do shofar, eu estou escutando o som do shofar. E ao escutar o som, a tua alma vai te retransmitir algo que você vai ouvir. Essa é a ideia. Mas eu não quero entrar em polêmicas de português ou de hebraico, por favor, tá? Não sou perfeito em nenhum dos dois. Eu não estou falando que a sua tradução está errada. Eu estou dizendo que a voz é mais significativa do que o som quando você fala no shofar. Beleza. Abraham vai passar a ser agora para o nosso grupo a voz do shofar. Para mim está ótimo. Porque, como eu falei, Maurão, tanto faz se eu falo a voz, o som, o que importa é que o som penetre na sua alma e te retransmita isso como uma voz. Reverberar. Obrigado, Olga. Eu também tenho uma pergunta. E quem sabe fica para a próxima. São os 3 livros. Então, eu entendi. Um é o livro Vai Morrer, o outro é o livro Vai Viver, e o terceiro livro, que eu não entendi muito bem o que fica. Ok, não. Fica lá. O livro é que, nesse primeiro momento, é o livro intermediário, que você está no limbo. E você tem mais 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur para melhorar alguma coisa, para ser inscrito no livro da vida. São só 2 livros, o livro da vida e o livro da morte. Tem um intermediário que, no primeiro momento, todo mundo é inscrito nele. Tá bom. Porque não tem nem o 100% ruim e nem o 100% bom. Entendi. Eu acho que a Lídia levantou a mão, é isso? Não? Júlia? Eu não sei, alguém levantou a mão aqui, já me perdi. Marisa? Desculpa, mas fala de novo um pouquinho mais da ligação de Het com Tchuvá com alvo. Eu achei demais aquilo e eu queria entrar um pouquinho mais nisso. Em hebraico, Het, pecado em hebraico é Het. E Het também em hebraico é alvo. Objetivo. Então, o pecado no judaísmo é quando você se desvia do seu objetivo, da razão de ser de você estar aqui nessa vida terrena.
E techuvá é o que faz você retornar para esse caminho. Techuvá vai ser a resposta que você vai se dar depois de fazer a introspecção nesse período de Elul. Ok, do que eu me desviei? Por que eu estou aqui? Qual é a minha essência? Eu não estou cumprindo ela direito. Então, eu vou fazer um retorno para a minha essência, e cada um é diferente, tá, pessoal? É o retorno a si mesmo. Essa é a ideia de techuvá. Está mais claro? Eu fiz uma tradução, não sei se serve, mas no meu caso serviu, tá? Assim, eu vou dividir. É como se Het tem a ver com missão de vida. Qual é a minha missão de vida? Né? Que o Jorge falou objetivo, direção, se eu não me engano. E a outra dimensão, né, de Teshuvá é qual é o meu propósito? Porque são coisas diferentes, missão de vida e propósito. Então, quer dizer, minha missão de vida, meus objetivos, tal, e meu propósito é a minha essência, né? É aquilo que... Então, para mim, ficou fácil de eu assimilar dessa forma. Não sei se é tão fácil, mas foi o jeito que eu peguei e funcionou para mim. Sim, Sérgio, só uma coisa. Você falou que Teshuvá seria o propósito, é isso? Na primeira, para mim, o Het tem a ver com missão, objetivo, né? A razão de ser, e o propósito, e o Teshuvá é o propósito, é aquilo que é essencial, que é fundamental. Tem uma diferença aqui, Sérgio, você pode usar esses dois nomes, se quiser, vai como tática e estratégia, tá? O que você comentou, propósito e missão. Mas a teshuvá é quando você se desvia, quer dizer, o pecado seria quando você se desviou do teu objetivo, ou da tua missão, ou do teu propósito de vida. E teshuvá é quando você retorna para esse propósito. Teshuvá não é o propósito, é quando você retorna para esse propósito ou para essa missão de vida. Tá. Tá? Tá bom. Então, você vai me controlando aí, tá? Mais alguém? Então, Jorge, mas esse retorno, eu já tive, assim, retorna, mas com a missão de ir para frente, não com a missão de ficar lá no retorno e ficar no passado. Desculpa. O retornar não é andar para trás. É retornar à tua essência, retornar ao teu propósito de vida. E seguir dentro do teu caminho. É como se você estivesse numa estrada, você errou o caminho. Aí você retorna para esse caminho e segue em frente. Você não volta para trás de onde você saiu. Tá? Isso. Obrigado. Obrigada. Ok? Beleza? Mais alguém? Ok, enquanto vocês estão pensando se tem mais alguma pergunta ou mais algum comentário, só para lembrar, nós temos uma pessoa que está rezando o Cádiz, então, quando a Elka terminar o nosso encontro aqui, se algumas pessoas puderem ficar, para a gente fazer um minhar para ele poder recitar o Cádiz, tá? E vai ser o Cádiz de Irabanan, que é o Cádiz que a gente fala quando termina um estudo. E como foi eu vou dizer um belo estudo, não porque eu falei ou não, mas foi gostoso de ter preparado, de ter feito, de ter compartilhado com vocês, a gente vai fazer isso. Se não tem mais ninguém... Como você vai continuar na semana que vem, Sérgio? Jorge, e de novo? Ô, Sérgio, ela quer ligar bem a gente aqui hoje, hein? Tudo bem. Nós vamos ter que se falar durante a semana e combinar a próxima rodada, Jorge. Como vai continuar, então talvez várias perguntas ainda estão em aberto, né? Estão esperando essa continuação, e aí ficam para a semana que vem. Quem sabe semana que vem a gente deixa um tempinho maior, porque talvez tenha mais perguntas. Mas eu adorei. Semana que vem a gente vai trabalhar um pouquinho também com o que as pessoas vão trabalhar essa semana, né? Eu espero que vocês consigam dar um tempinho para vocês mesmos para poder escrever. 5, 10 minutinhos diários, não mata ninguém e ajuda muito. Todas as religiões falam isso, tá? Bom, fala, Elka, você agora com a bola. Não, querido, eu só tenho para agradecer da aula que você preparou, temas muito importantes que vão abrindo, né? Com o shofar e com as ideias, vão abrindo
o que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, e vamos começar a fazer o Responda Nefesh para poder chegar no Yom Kippur e ter uma proposta para que no ano que vem a gente seja melhor, o mundo seja melhor e a gente contribua para essa melhora do mundo. Então, muito bom esse tempinho aí que a gente vai tirar. Então... Obrigado a todos, realmente, obrigado ao Betel. E lembra uma coisa que eu lembro que o Rabino Uri falou, aliás, fala que eu fiquei muito triste que ele não quis falar comigo hoje, tá? Mas não tem problema nenhum, depois eu me acerto com ele. Que ele comentou sobre necessidades da sinagoga, e como o Betel está cedendo gratuitamente esse espaço para todos nós, quando a gente pensar no mote de Rosh Hashanah Yom Kippur, que eu nem falei hoje, que é Tefilá, Tzedakah e Tshuvah, na hora da Tzedakah, lembrem da Betel, tá? É o Sérgio que falou agora, tá? Não foi o Jorge, foi o Sérgio que falou agora, não esqueçam isso. Ok, Mauro, se alguém mais quiser falar o Kaddish agora, por qualquer motivo que você precisa, Mauro, liga o teu som. A gente, todo mundo também, por favor, liguem o som para a gente falar amém. Porque o fundamental é falar o amém para quem está falando o Kaddish. Obrigado, Sérgio. E se tiver mais alguém que também esteja querendo falar o Kaddish hoje por alguma razão, ou porque é seu hábito honrar, também, por favor, fique em pé. Para ligar o microfone, Mauro. Ok. Quem mais quiser, por favor. Amém. 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 ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון ועל כל מן דאורייתא עדין בכל אתר ואתר יהיה להון נכון שלמה רבה ושנה וחדה ורחמה וחיים מריחים זוני בריחה ותקנה מן קדם אבוון שמעיה ואמרו אמן. Amém. שלמה רבה מן שמעיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amém. Shalom Ibromá, Puya Shalom Amém. Ok, muito obrigado a todos. Até domingo que vem. Obrigada. Muito obrigada, foi muito bom. Obrigada. Excelente. Jorge, muito bom. Foi ótimo, sim, Jorge. Parabéns, viu? Obrigada, Jorge. Fiquei melhor, assim, entrei em Elul, assim, mergulhei, né? Ótimo, bem-vindo. Elka, Jorge. Tchau. Agradecemos, foi uma boa apresentação. Muito obrigada, Jorge. Agradeço muito. Muito obrigada. Tudo bem aí em Guarujá, né? Em Guarujá. Isso. Obrigada a todos, boa noite, até domingo. Boa noite.